Se você é um amante de futebol e adora viajar, este vídeo é para você. Hoje, vamos apresentar os 5 melhores lugares ao redor do mundo, que todo aficionado pelo esporte deve conhecer, desde a paixão do Brasil pelo futebol, até o estilo de vida dos fãs de futebol europeus. Esse vídeo mostrará tudo o que você precisa saber para planejar a sua próxima viagem emocionante. Então, pegue a sua bandeira favorita, prepare-se para mergulhar na cultura do futebol e venha conosco nessa jornada única pelo mundo dos esportes. Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro, Brasil. O Estádio do Maracanã, localizado na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, é um dos lugares mais icônicos para os amantes de futebol. Desde a sua construção em 1950, o estádio recebeu alguns dos eventos de futebol mais importantes do mundo, incluindo a final da Copa do Mundo de 1950 e a final da Copa do Mundo de 2014. Para os viajantes amantes de futebol que desejam visitar o estádio, há uma série de opções disponíveis para explorar e aprender sobre a história do Maracanã. Uma visita guiada ao estádio é altamente recomendada. Durante a visita, os viajantes podem ver o campo de futebol e experimentar a vista incrível das arquibancadas. O tour também inclui acesso ao vestiário e à sala de imprensa, onde muitas das principais entrevistas de futebol já foram conduzidas. Além disso, os visitantes também podem ter a chance de ver a estátua de Bellini, que foi o primeiro capitão da seleção brasileira a levantar a Copa do Mundo, em 1958. Para os fãs de futebol que desejam explorar ainda mais a história do Maracanã, há um museu dentro do estádio, que conta a história do futebol brasileiro, bem como a história do próprio estádio. O museu inclui uma vasta coleção de troféus, fotos, vídeos e outras exposições que contam a história do Maracanã e a importância do futebol para a cultura brasileira. Por fim, para aqueles que procuram uma experiência ainda mais intensa, podem participar de uma torcida organizada. As torcidas organizadas são um aspecto importante do futebol brasileiro e muitas delas estão sediadas no Rio de Janeiro. Os visitantes podem entrar em contato com as torcidas e se juntar a elas durante um jogo, imergindo-se completamente na cultura do futebol brasileiro. Saindo do Brasil e indo diretamente para a Espanha, o estádio Santiago Bernabéu é um destino imperdível para os amantes de futebol que visitam a cidade de Madrid, na Espanha. Com a casa do Real Madrid, um dos clubes mais bem-sucedidos e famosos do mundo, o estádio é rico em história, conquistas e lendas do futebol. Para começar, os visitantes podem fazer uma visita guiada pelo estádio, que oferece uma experiência completa para conhecer as instalações e a história do clube. Os guias especializados contam muitas histórias fascinantes sobre o clube e seus jogadores lendários, como Zidane, Cristiano Ronaldo e Di Stéfano. Além disso, os visitantes podem visitar o Museu do Real Madrid, localizado dentro do estádio. O museu oferece uma visão detalhada da história do clube, desde a sua fundação em 1902 até os dias atuais. A exposição inclui troféus conquistados ao longo dos anos, camisas históricas e muitos outros artesanatos interessantes. Uma das partes mais emocionantes do museu é a exposição dos Balões de Ouro, uma premiação anual dada ao melhor jogador de futebol do mundo. Para aqueles que desejam aprender ainda mais sobre a história do futebol espanhol, o estádio Santiago Bernabéu é o lar do Centro de Documentação do Real Madrid. O centro contém uma grande quantidade de documentos, fotos, vídeos e outros artesanatos que contam a história do futebol espanhol e mundial. Os visitantes podem pesquisar e explorar as coleções do centro, bem como assistir a palestras e exposições temporárias. Estádio Old Trafford, Inglaterra. Para os amantes de futebol, uma visita a Manchester, na Inglaterra, não pode ser completa sem uma parada no famoso estádio Old Trafford. Conhecido como a casa do Manchester United, o estádio é um dos mais icônicos e importantes do futebol mundial. Para começar, a visita guiada pelo estádio é uma experiência inesquecível. Os visitantes podem explorar as instalações do estádio, incluindo o vestiário dos jogadores, o túnel de acesso ao campo e a sala de imprensa. Os guias especializados fornecem informações e histórias fascinantes sobre a história do clube e as suas conquistas, bem como sobre os jogadores lendários, como Bobby Charlton, George Best e David Beckham. O Museu e Tour do Manchester United é uma atração imperdível para os fãs do clube. O museu conta com uma enorme coleção de artefatos históricos, incluindo troféus, camisetas autografadas, fotografias e outras lembranças do clube e seus jogadores lendários. Além disso, os visitantes podem ver exposições interativas que contam a história do clube, incluindo a exposição sobre a tríplice coroa do Manchester United, na temporada de 1998 a 99, quando o clube conquistou a Liga dos Campeões, a Premier League e a Copa da Inglaterra no mesmo ano. Uma das partes mais emocionantes da visita é a possibilidade de assistir a um jogo no estádio. Os jogos do Manchester United são famosos por sua intensidade e paixão, e os torcedores do clube são conhecidos por sua devoção e apoio inabalável. A atmosfera do estádio é incrível, e os visitantes podem experimentar de perto a paixão pelo futebol inglês. Camp Nou, Barcelona, na Espanha. Para os fãs de futebol, uma visita ao Camp Nou é uma experiência obrigatória ao visitar Barcelona, na Espanha. O Camp Nou é a casa do famoso time de futebol Barcelona FC, e é um dos estádios mais icônicos do mundo, com uma capacidade para mais de 99 mil espectadores. A visita ao estádio começa com um tour pelo museu do clube, que apresenta uma vasta coleção de troféus, camisas, fotografias e outros artesanatos relacionados ao time e seus jogadores lendários, como Lionel Messi, Ronaldinho, Xavi e Andrés Iniesta. A visita guiada ao estádio permite que os visitantes entrem em áreas normalmente restritas, como o vestiário do time, a área de aquecimento, o túnel de entrada para o campo e a sala de imprensa. Uma das partes mais emocionantes da visita é a oportunidade de explorar
explorar o campo do estádio. Os visitantes podem caminhar pelo gramado, sentir a atmosfera de um jogo de futebol e imaginar a emoção de jogar em um dos maiores palcos do futebol mundial. A vista das arquibancadas também é impressionante, com uma vista panorâmica do estádio e dos arredores de Barcelona. Allianz Arena, Munique, na Alemanha. O Allianz Arena é um estádio localizado na cidade de Munique, na Alemanha, que abriga dois dos clubes mais populares do país, o Bayern de Munique e o TSV 1860 Munique. Inaugurado em 2005, o estádio tem capacidade para cerca de 75 mil espectadores e é considerado um dos estádios mais modernos e tecnologicamente avançados do mundo. A visita ao estádio começa com um tour pelo museu do clube, que apresenta uma vasta coleção de troféus, camisas, fotografias e outros artefatos relacionados aos clubes locais e seus jogadores lendários, como Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Bastian Schweinsteiger e Philipp Lahm. A visita guiada ao estádio permite que os visitantes entrem em áreas normalmente restritas, como o vestiário do time, a área de aquecimento, o túnel de entrada para o campo e a sala de imprensa. Os guias especializados fornecem informações detalhadas sobre cada área do estádio e compartilham histórias interessantes sobre a história do clube. Em resumo, uma visita à Allianz Arena é uma experiência imperdível para qualquer amante do futebol que esteja visitando Munique. A visita guiada, o museu do clube, a oportunidade de explorar o campo e a loja oficial dos clubes são algumas das experiências únicas que o estádio oferece. Não perca a oportunidade de visitar este local icônico e experimentar a paixão pelo futebol que faz parte da cultura alemã. E esse foi o vídeo de hoje, viajante. Esses estádios são considerados lendários no mundo do futebol e valem a pena visitar para experimentar a atmosfera única em cada um deles. E até o próximo vídeo.